Entre os dias 24 e 27 de julho aconteceu a San Diego Comic Con, a maior convenção de cultura pop da atualidade. E duas figurinhas que tiveram bastante destaque por lá foram os nossos queridos Alien e Predador. Pois é, enquanto os Aliens têm uma série nova saindo agora em agosto, os Yautja vão para o cinema com o novo Badlands, no Brasil chamado Predador Terras Selvagens. E durante o evento foram reveladas algumas coisas bem curiosas sobre esse novo filme, incluindo uma prévia fechada que já veio revelando detalhes da plot e também, claro, gerou algumas reações. Terras Selvagens será o primeiro filme que colocará os holofotes sobre os Yautja, mas não apenas isso. Em uma entrevista para o Entertainment Weekly, o diretor Dan Trachtenberg contou que a ideia de Terras Selvagens veio de uma vontade que ele tinha e que muitos fãs têm, a de tirar o Predador daquele papel exclusivo de antagonista, mostrar uma caçada onde o Predador realmente seja o que se entende por um herói. E a seção de comentários do Central Pandora é uma prova disso. Eu poderia colar aqui centenas de comentários de pessoas dizendo que adorariam ver um filme onde o Predador não saísse derrotado no final. E nós veremos isso com Dek, um Yautja que não apenas é subestimado pelo seu clã, mas também vivencia alguns eventos traumáticos que o levam para um planeta completamente hostil. Mas como fazer a audiência se conectar com uma criatura tão alienígena, engajar com o Predador e com o seu objetivo, sem tirar o fato de que nós estamos falando de uma criatura extremamente ameaçadora e que tem uma cultura muito própria. Para isso, o diretor disse que pegou inspiração em alguns personagens clássicos do cinema que são conhecidos por não falarem muito, mas que têm essa presença intimidadora, como é o caso dos personagens do Clint Eastwood, o Mad Max no Estrada da Fúria, o próprio Conan, o Bárbaro. São um tipo de anti-herói que tem um código colocados em um cenário que é moralmente ambíguo e apresenta para eles um desafio. E mais curiosa ainda foi a confirmação de que esse filme não terá seres humanos. Durante o painel do filme, na SDCC, a Elle Fanning comentou que ela será uma sintética da Weyland-Yutani chamada Fia e não terá seres humanos no filme, apenas androides. Porque sim, a personagem dela vai ser um robô, como o Ash ou o David. Os soldados que aparecem no trailer também são sintéticos, dá pra ver nesse trailer novo. Eles são todos iguais, não são muitos irmãos gêmeos, mas ela disse que interpreta ainda uma segunda personagem. E assim, essa personagem não teve a sua identidade revelada. Só que informações passadas aí indicam que ela teria uma irmã gêmea chamada Tessa. E assim, estamos falando de um robô, então o que seria uma irmã? Seria outro androide do mesmo modelo exato? Ou seria então como aqueles robôs múltiplos do Isaac Asimov lá, do Eu, Robô, que trabalham em sincronia de alguma forma, né? Trabalham juntos, cada um executando uma função, porém todos ali trabalhando juntos? Enfim, não sei ainda, a intenção provavelmente é que o público realmente não saiba. E, ao que parece, no trailer nós já vemos essas duas personagens, uma mais inteira e a outra bem destruída, até com um traje diferente. E olha essa cena, parece uma delas dentro de uma máquina que está estabelecendo um tipo de link, uma conexão. Seria um link entre as duas irmãs? E qual seria a importância dessa conexão para a jornada do Dek? Repara também que está escrito ali unidade de combate, o que pode dar algumas pistas sobre o papel dela na história. Que unidade de combate, fia? É arma biológica. Tá vendo como a gente se descuida às vezes? E pelo visto parece que nem os androides da Weyland-Yutani estão livres desse tipo de problema. De clicar num link que não deveria, baixar um arquivo problemático, mas enfim, eu tenho certeza que todos esses computadores aí do filme estariam muito mais seguros se tivessem instalado nos seus sistemas a NordVPN. Pois é, porque a NordVPN não é só um serviço de VPN.
Ele pode não te proteger de infestações alienígenas, mas ele te ajuda a navegar de forma mais segura, bloqueando malwares, rastreadores, anúncios maliciosos e até te notificando de vazamento de credenciais com o Dark Web Monitor. Tudo isso com muita privacidade e suporte online 24 horas. E se você não tem certeza se vale a pena, tá meio em dúvida, não precisa se preocupar, porque assinando o NordVPN você ainda tem uma garantia de reembolso em até 30 dias. Então aproveite, acesse o link nordvpn.com/pandoravpn para obter o seu plano de 2 anos mais 4 meses extra. Lembrando que, adquirindo pelo nosso link, você ainda nos ajuda a continuar levando a ficção científica por todas as galáxias. E agora voltando aos predadores. Por falar em deck, outra coisa que as pessoas repararam na live que nós fizemos é que esse predador está a maior parte do tempo sem máscara. E sim, o time por trás de Badlands trabalhou em um novo design de máscara para esse clã. Pelos trailers dá até para ver que vão ser diferentes máscaras de acordo com os ranks de cada Yautja, mas parte do processo de gerar essa identificação do público com o predador envolveu manter ele sem máscara durante boa parte do filme. O que eu acho que vai até se encaixar em questão de narrativa, considerando que o deck vai se tornar um predador exilado, né? Uma persona não grata ali entre o clã. Mas então, para vocês entenderem isso melhor, vamos comentar o que foi exibido nesse evento. O povo que estava lá pôde conferir os primeiros 15 minutos de Badlands, e assim, foi uma versão com efeitos especiais ainda não totalmente finalizados, uma trilha sonora temporária, mas se prepara porque é bombástico. Segundo a galera da comicbook.com, o teaser mostra o seguinte: começa com um planeta deserto à distância e depois é mostrada uma nave de predadores semelhante àquela vista em Assassino de Assassinos. Pilotando essa nave está Deck, que usa um gancho de energia para ir até uma caverna, onde está outro Yautja, o seu irmão Quay. Sim, esse outro Yautja mais jovem que aparece nos trailers é o irmão do Deck. O que é interessante, considerando que a Fia também terá uma irmã. Ou seja, pode ser que a relação entre Fia e Tessa seja de alguma forma espelhada na de Deck e Quay. E, cara, na live nós comentamos, né, que na hora que está aparecendo aquele planeta, que nós acreditamos ser o Yautja Prime, tem a estátua de umas criaturas de 4 braços e 3 dedos, parecidas com o Goro do Mortal Kombat. E o irmão do Deck se chama Quay, tipo Lin Kuei. Nós temos um fã de Mortal Kombat aí, definitivamente. Enfim, esses dois predadores começam a lutar com espadas, tem uma discussão sobre honra, e nessa luta fica perceptível que Quay tem um apreço por Deck, apesar de ter dificuldades em expressar isso. Então eles saem dessa caverna e vão até a nave de Quay, onde eles relembram um momento da infância. Nessa lembrança, Quay estava em perigo e Deck usa um tipo de brinquedo para salvar o irmão. No processo, ele acaba quebrando a presa, que agora Quay guarda como uma lembrança carinhosa. E pode reparar nos trailers que de fato Deck tem uma presinha quebrada. Aliás, no segundo trailer tem uma hora que aparece um predador com os dreadlocks soltos. E o Deck sempre usa aquele rabo de cavalo, né? Então pode ser que esse aí no trailer seja o Quay. Como os predadores são bem parecidos, era de se imaginar que o filme fosse precisar de algum artifício como esse para diferenciar os Yautja. Pelo menos aqueles que não têm um mega cabelão branco super estiloso, como é o caso do papai Yautja. E sim, esse predador é o pai do Deck e do Quay e o líder do clã deles. Enfim, Quay fala pro Deck que está na hora de ele fazer o seu voto, escolher a presa que será caçada no seu ritual de iniciação. E a escolha dele é uma besta de outro planeta capaz de colocar medo até mesmo no pai deles, que aparentemente é um guerreiro aí bem casca grossa. Mas então qual é o problema disso? Enfim, no meio dessa conversa, o pai deles chega e aí a gente já vê que ele é um cara meio babaca. Ele repreende o Quay por não ter matado o irmão. Isso porque
Deck era um Yautja menor, mais franzino e, segundo o líder do clã, ele só traria desonra. Mas Quay acreditava que o seu irmão também merecia ter uma chance de caçar e se provar um guerreiro Yautja. Então, o líder predador prende o Deck e fala pro irmão: mata logo esse bicho. Porém, Quay pega a espada, liberta o seu irmão e, usando esses ganchos deles, lança ele lá pra dentro da nave. Então, nascem aqui 2 Bad Bloods. Não por desonra, mas por lealdade. Eu sempre falei pra vocês que esse lance de honra do predador é história, né? Então, no meio dessa confusão, Quay ativa o seu computador de pulso pra tirar o Deck dali. Mas seu pai, se sentindo traído, começa a lutar contra o próprio filho. E nessa luta, ele arranca o braço do Quay, que precisa decidir entre salvar a sua vida ou pegar o pedaço do braço arrancado e ativar a nave. Então, prestes a receber o golpe fatal, o Yautja ativa a nave, que parte diretamente para o planeta onde Deck poderia se provar digno de fazer parte daquele clã. Planeta esse que é onde está Weyland-Yutani, aquela velha corporação conhecida pelas suas missões de exploração, mineração e por colocar os seus colonos como cobaia para alienígena. No mais, a recepção desse teaser foi bem positiva. O Adam Zeller, do AVP Galaxy, esteve lá nesse evento e falou que esses 15 minutos foram intensos. Foi incrível ver predadores falando uns com os outros em conversas, e as expressões lembraram ele de filmes como O Planeta dos Macacos e Avatar. Já o crítico Zack Pope disse que aquele foi o material mais emocional da franquia que ele já viu e que parece que Dan estava fazendo o melhor filme de Predador de todos. Olha o peso dessa fala. Pode ser o cara só querendo garantir o convite dele para outros eventos? Pode. Mas, assim, vamos ser otimistas. Não custa nada, mas por mais que seja difícil, vamos ter um pouco de otimismo. Porque, assim, foi uma prévia, né? Então, ó, segura o hype. Como eu falo, segura o hype, porque senão a decepção é maior. Mas, enfim, eu fiquei animada com esses comentários sobre o filme. Aliás, uma coisa super da hora foi uma experiência imersiva do Badlands que ocorreu durante esse evento. Infelizmente, as filmagens lá dentro, por razões óbvias, foram bastante restritas, mas saiu um vídeo do Trachtenberg com o Dimitrios Kasters-Kalmatang, que é o ator que fará o Deck, visitando esse espaço que parece ter 2 ambientes que vão ser importantes no filme. Um deles é uma nave Yautja, provavelmente do papai Yautja, porque ela é cheia de troféus e equipamentos, e o outro parece ser um laboratório da Weyland-Yutani, onde nós vemos supostos experimentos biológicos e uma sintética toda detonada ali dentro de uma câmara. Dá a entender que eles estavam estudando alienígenas ou capturando, sei lá, mas alguma coisa saiu de controle, deu ruim, e certamente a causa de todo esse desastre foi a tal presa do Deck, que eu também acho que é o que aparece ali sendo levado dentro de um grande container pela Weyland. Outra coisa que eu achei super bacana, né, foi o Yautja pai falando a língua Yautja. Por ser um filme focado nos predadores, o Trachtenberg fez questão de elaborar bem essa parte. E assim, para vocês terem ideia, ele contratou o cara por trás da língua dos Na'vi de Avatar para desenvolver toda essa língua tribal dos predadores. E sim, os atores tiveram que aprender a falar em Yautja. E um detalhe interessante dessa atração é que quando o Yautja fala, tem um computador ali na nave que traduz a frase dele. O Yautja nunca pergunta 2 vezes. E eu fico bastante curiosa para saber se isso vai existir dentro do filme e, se for existir, como vai funcionar. Se todas as falas vão só ser legendadas mesmo ou se esse tradutor aí vai ter um papel maior. Mas enfim, outra dúvida que muitas pessoas estão tendo e que foi respondida nesse painel é: a presença da Weyland-Yutani no filme confirma um crossover com Alien? Vai virar Alien versus Predador? E a resposta é não. Durante o painel, Trachtenberg comentou que a presença da Weyland-Yutani está atrelada exclusivamente
ao fato de ele querer fazer um filme sem seres humanos. Então ele pensou que, bom, já que não teremos humanos, vamos ter pelo menos robôs. E que empresa, que corporação na cultura pop é conhecida por fabricar robôs? E por que não a Weyland Yutani? Pois é, então, assim, basicamente, o filme vai ter ligação com essa série nova de Alien, do Noah Hawley? Provavelmente não. Essa é uma produção que parece estar se fechando ali no seu mundinho. Aliás, eu preciso falar mais sobre isso em outro vídeo porque tá rolando uma confusão aí. Mas enfim, voltando a Predador. Pergunta número 2. Vai ter ligação com Alien Romulus? Parece que inicialmente não. Mas pode ser que alguma cena pós-créditos revele alguma coisa. Enfim, o diretor já comentou em entrevistas que esse vai ser só um pequeno elo entre essas franquias. Que ele não quer pegar os bonequinhos de ação e juntar tudo numa grande história. Igual a gente fazia quando era criança, sabe? Era crossover da Barbie com o Jaspion, Sailor Moon, aquele boneco aleatório que você inventou o nome. Segundo ele, essa ainda não é a hora de explorar algo tão diverso, por mais que os fãs estejam querendo muito. Mas ainda vale mencionar que durante esse painel na SDCC, o apresentador, Kevin Smith, perguntou pro Trachtenberg: bom, já que você virou o cara do Predador, será que você não vai agora virar também o cara do Alien versus Predador? E a resposta dele foi: agora, já que eu falei, em cena pós-créditos, teve também a cena final estendida de Predador Assassino de Assassinos. Aquele filme que saiu na Disney+, e que eu já até fiz um review aqui no canal. Pois é, quem viu a cena final do filme lembra que aparece ali a Naru. E foi exibida no evento uma nova versão dessa cena, onde são mostrados também o Dutch, do filme de 1987, e o Tenente Harrigan, de Predador 2. Que o Harrigan estava planejado para essa cena já era conhecido, porque o artista Michael Black Bear Wand chegou a postar nas suas redes sociais artes conceituais de assassinos, e entre elas estavam ilustrações do Harrigan que ele tinha feito para essa cena final. Agora o Dutch foi realmente surpreendente, e mais surpreendente ainda é que essa participação foi aprovada pelo próprio Arnold. Se isso indica o retorno dele para a franquia, é muito cedo para dizer, mas essa cena dá a entender que todos aqueles que sobreviveram a uma caçada dos Yautja são depois capturados. O que, pra mim, sinceramente, não é uma ideia tão legal assim. Eu gosto até mais daquela continuação que deram pra história do Dutch lá no Predador Hunting Grounds. Uma história que eu também já contei por aqui. E eu sei que tudo hoje levanta aquela questão do é canon, não é canon? Mas enfim, eu acredito que no fim essa cena pós-créditos possa acabar não levando a lugar nenhum. Talvez seja só uma referência mesmo pros fãs da franquia, brincando com aquilo que nós vimos no Predador Assassino de Assassinos. Porque assim, lá em 2003, quando o Predadores de 2010 ainda nem tinha entrado em produção, estavam circulando por Hollywood roteiros do que poderia ser Predador 3. E um desses roteiros, segundo o site The Z Review, se chamaria The Zoo e teria os personagens Dutch Sheffer e Mike Harrigan capturados e levados ao planeta dos predadores como troféus. É meio que uma pontinha do que depois viraria o Predadores. Então assim, o que é canon, o que não é. Não vamos nos preocupar tanto com isso, vamos nos preocupar em nos divertir assistindo os filmes, sem ficar pirando com coisa que não faz sentido. E cara, se não for bom, não existe esse negócio de estragou o filme de 87. Não, se o cara não fizer igual o George Lucas, que altera o filme todo e dá um jeito de sumir com as versões passadas, você sempre pode assistir o Predador de 87, quando quiser. Enfim, essas foram as novidades de Predador Terras Selvagens, que chegará aos cinemas no dia 6 de novembro. Enquanto isso, a gente vai comentando o que sai nas lives também. E fiquem ligados, porque logo nós vamos comentar mais também de Alien Terra. Antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Nostromo, André Oliveira, Vitor Procópio, Joel Melo, Marco Marcos e Alexandre Hausen, o pessoal da Ponte de Comando Saren, Emily, Daniel Souto e Pedrox, e os oficiais de ciências Rodrigo Parente, Santiago, Jinx, Ricardo Palmeiras e Ângela Cavalcante, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.